Olá, tudo bem? Meu nome é Maria Fernanda Lizauskas, eu tenho 21 anos e eu curso o 4º ano da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, cidade na qual eu também resido, mas eu não sou batateira desde nascença, na verdade eu sou paulistana. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui uma pessoa muito ligada a livros, à escrita, sempre fui muito conectada com a minha família e sempre acreditei muito no potencial das pessoas para mudar o mundo. Na escola, a minha matéria preferida era História e conforme eu fui estudando, eu fui descobrindo um desconforto muito grande em mim e uma indignação com tudo aquilo que eu via que estava de errado no mundo. Conforme o passar do tempo, eu percebi que essa indignação era um sentimento necessário em mim e que ela podia me levar a buscar espaços no mundo que me ajudassem a fazer a diferença. Então eu passei a desenvolver projetos sociais junto com a minha escola e isso abriu muito os meus olhos para desigualdades e as dificuldades enfrentadas por pessoas ao redor de todo o mundo. Conforme foi chegando a época de vestibular, unindo minhas habilidades de escrita, de interpretação e com esse desejo de mudança, eu acabei enxergando o potencial do poder legislativo e do poder judiciário e eu descobri que as leis, elas são transformadoras e elas são incríveis e foi por isso que eu resolvi cursar Direito. A minha ansiedade era tanta que, com 16 anos, eu me inscrevi no curso técnico de serviços jurídicos pela ETEC e já queria ver ali se era um curso que ia viabilizar essa minha ânsia por querer promover a mudança no mundo. Eu iniciei a graduação em 2019, já formada como técnica jurídica, e de primeiro eu percebi que ali era o meu lugar, eu estava no lugar certo. Eu optei por começar minha trajetória profissional já ali no início da faculdade, e eu vivenciei experiências maravilhosas, passei por escritórios, passei por grandes empresas, e sempre procurei deixar uma marca minha ali, e tentar fazer alguma diferença no lugar que eu tava e sempre fazer muitas amizades no caminho. Nos escritórios eu aprendi sobre a importância do comprometimento, a importância do respeito aos prazos, a importância do devido processo legal. Nas grandes empresas eu aprendi também sobre o trabalho em equipe, aprendi sobre a postura corporativa adequada e aprendi uma lição extremamente valiosa que é totalmente possível você gerir um local que vise o lucro e vise também a transformação do mundo. É toda uma questão de equilíbrio. Em meados de 2020, eu descobri que eu tenho uma doença chamada epilepsia, e foi uma doença que me gerou muitas dificuldades, inclusive preconceito no ambiente de trabalho, mas por outro lado foi extremamente necessário para eu ver que eu tenho uma força enorme para passar por momentos de dificuldade. Óbvio que a minha vida vai muito além de estudos, de estágio e dessa doença, mas eu ficaria muito feliz em poder compartilhar com vocês em algum outro momento. E foi baseado nessas experiências que eu relatei aqui pra vocês que eu desenvolvi uma solução pro case apresentado. A política desenvolvida, ela consiste em fazer com que os portadores de deficiência participem mais ativamente dos atos importantes da empresa fornecedora, demonstrando pro cliente Johnson Johnson que eles estão de acordo com o nosso credo e com os padrões de responsabilidade para fornecedores. Bom, a lei de cotas para pessoas com deficiência, ela estabelece que um percentual de 2 a 5% das vagas de empresas acima de 100 funcionários devem ser destinadas à contratação de pessoas com deficiência. Sem entrar aqui no mérito de que boa parte não cumpre com essa lei, a gente sabe que muitas vezes as que contratam optam por pessoas com deficiências físicas e os seus patrões, eles atribuem trabalho de menor alcance, de menor resultado para elas, porque duvidam da sua capacidade ou porque não enxergam a relevância dessa inclusão. Sei que para uma empresa de médio porte, o momento de encontrar com um cliente, um grande cliente como a Johnson Johnson, é algo muito estimado e que eles fazem um preparo imenso e selecionam os melhores funcionários para intermediar essa relação. E muitas vezes eles optam por deixar o funcionário que possui alguma deficiência de fora. Sendo assim, os atuais e futuros fornecedores da Johnson Johnson, que contem com um quadro de mais de 100 funcionários, eles serão estimulados por essa nova política interna a convocar os seus funcionários que possuem qualquer tipo de deficiência a participarem da intermediação cliente-fornecedor, seja no próprio ato da contratação, nas reuniões de apresentação de resultados, enfim. A ideia aqui é que pelo menos 20% dos atos oficiais entre cliente e fornecedor anuais sejam liderados por pessoas com deficiência. Essa política impactaria a empresa e a sociedade de uma forma muito positiva, promovendo a mudança sobre a visão que as pessoas têm sobre a capacidade da pessoa com deficiência, né? Toda a questão ali do capacitismo, realizaria um verdadeiro trabalho de empoderamento das nossas pessoas colaboradoras, motivaria esse grupo a conquistar cada vez mais esses espaços e estimularia cada vez mais as empresas a contratarem, principalmente com o propósito de tornar comum a presença de pessoas com deficiência no meio corporativo, no ambiente de trabalho, realizando grandes projetos e trabalhando cada vez mais para melhorar a empresa. Além disso, né, é uma proposta com baixíssimos custos ou talvez zero custo para implementação. É claro que, paralelamente, ali vai ter que ser desenvolvido um trabalho também pelos funcionários da própria Johnson Johnson para que participem deficientes de todos os tipos, não só os de deficiência física, e que a própria Johnson Johnson também adote essa política e coloque ali seus funcionários com deficiência para participarem dessas intermediações. Porque, né, afinal de contas, o exemplo, ele é desde sempre o nosso maior incentivo. Vocês podem conferir mais dados sobre essa proposta do documento que está junto com esse vídeo, e eu agradeço muito pela oportunidade, eu espero poder conhecê-los em breve. Obrigada, tchau, tchau.